Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, análise das oitavas de final da Champions League. As bolinhas já foram tiradas, já temos os emparceramentos de oitavas, agora é só esperar até o meio de fevereiro. Pô, falta muito, né? Mas esperar até o meio de fevereiro para a Champions voltar. E eu já quero dar um recado para você que gosta de jogar, você que gosta de dar aquele palpite. A KTO, parceira aqui do canal do VSR, já tem as cotações para campeão da Champions. Estão aqui. O Manchester City segue sendo o favorito, 2,90 para ser o campeão, bicampeão no caso. O Bayern segue em segundo com 5, aí depois vem Real Madrid, Arsenal, PSG e Barcelona. O time menos favorito para ganhar a Champions está aqui, Copenhague, 450, ou seja, é uma cotação de 450. E, logicamente, que essa cotação virou 450, já seria altíssima, mas virou 450 porque o Copenhague ainda foi sorteado contra o Manchester City. Ó, usando o cupom VSR20, no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, você ganha 20% de bônus VSR20. Vai lá na KTO, sempre jogando com responsabilidade. Isso aqui é um entretenimento. Você não vai ficar milionário da noite para o dia, não vai ficar milionário do passe de mágica. Sempre jogue com responsabilidade. Vamos lá, sorteio das oitavas de final da Champions, realizado na segunda-feira de manhã. Como ontem foi um dia corrido, eu estou gravando esse vídeo aqui na terça. E, para mim, esses duelos que estão aqui aparecendo aqui do lado, para mim eles ficaram muito marcados ali como duelos, alguns bem equilibrados e outros em que temos favoritos destacados. E eu vou analisar cada um deles. Vamos começar com Arsenal e Porto. Eu acho que o Arsenal é favorito, mas o Arsenal precisa de atenção nesse duelo. Porque o time do Porto tem mais bagagem de Champions do que o time do Arsenal. Esse núcleo do Porto está mais acostumado a estar nesse momento de mata-mata de Champions do que esse núcleo de jogadores do Arsenal. Da galera do Arsenal ali, que tem bagagem de Champions mesmo, é o Jorginho e o Havertz, que vieram do Chelsea. Gabriel Jesus, alguma coisa no City. O resto estão vivendo esse momento ali pela primeira vez. Então, o Porto é muito experiente, é um time duro de ser batido, é um time que se fecha muito bem e tem muita velocidade pelos lados. Essa característica de jogo pode prejudicar o Arsenal, principalmente se o Arsenal tiver um dia de execução muito ruim, se o Arsenal perder muitas bolas, enfim. Mas eu acho que esse Arsenal dessa temporada é um time mais experiente, é um time mais experiente, é um time mais sólido. É um time que, com a presença do Declan Rice, recupera a bola de uma maneira mais eficiente, expondo menos a sua defesa. E do meio para frente, especialmente quando encaixa a marcação alta, é um time letal. Mostrou isso em vários jogos da Champions, da primeira fase, tem mostrado isso na liderança da Premier League, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo. Então, acho que o Arsenal precisa de cuidados, mas acho o Arsenal favorito nesse confronto. Colocaria ali 65% para o Arsenal, 35% para o Porto. Vamos para Barça e Napoli, que eu acho que é o confronto hoje mais equilibrado. Não sei como vai ser em fevereiro. Aliás, tudo que a gente está falando aqui pode ser totalmente diferente quando chegar fevereiro. 2 meses no futebol é um tempo gigantesco. Então, muita coisa pode mudar. E esses times, tanto o Barça quanto o Napoli, precisam mudar, porque eles fizeram uma primeira metade de temporada ruim. O Napoli, com aquela escolha estapafúrdia de Rudi Garcia para treinar a equipe, foi demitido, para mim já tinha que ter sido demitido muito antes. Veio o Walter Mazzarri, que faz ali, né, uma espécie de um feijão com arroz, mas ele tem muito trabalho a fazer. Napoli precisa se ajustar no meio-campo, precisa fazer alguns jogadores crescerem de produção, por exemplo, que Kvaratskhelia precisa crescer de produção. O Osimhen precisa ter sequência, ficou muito machucado, muito picotada a temporada do Osimhen nesse momento. Então, assim, acho que o Napoli precisa encaixar um pouco mais o seu jogo. Tem a base campeã italiana do ano passado. O Natan, ex-zagueiro, ex-Flamengo, ex-Red Bull Bragantino, tem crescido muito de produção.
com um técnico novo, acho que ele vai crescer bastante, pode melhorar e deve melhorar bastante. O Barcelona também fez uma primeira metade de temporada bem complicada, e aí por alguns motivos, tem a questão de muitas lesões, muitos jogadores importantes machucados. O meio-campo ideal do Xavi, De Jong, Pedri e Gundogan, jogou junto pouquíssimos minutos, jogou junto 4 partidas. Tem uma questão também de alguns jogadores que não estão com dificuldade para jogar o seu melhor. O Lewandowski, por exemplo, está sendo questionado. E o Barcelona tem um problema, que é aproveitar as oportunidades. Cria muito, é um dos times que mais cria na Europa e é o time que mais desperdiça chances claras na Europa. O Xavi está sendo muito questionado, porque em alguns jogos o Barcelona tem muita dificuldade de criar, em outros cria bastante e desperdiça. Então, assim, e defensivamente o time piorou muito em relação à temporada passada, em especial em relação ao time do Campeonato Espanhol da temporada passada. Então, esse contexto tem feito o Barcelona perder alguns jogos ou não ganhar alguns jogos muito complicados. Então, o Xavi precisa, até fevereiro, recuperar todo mundo para ter o seu time ideal, tanto na defesa, né? O Ronald Araújo machucou, o Koundé machucou, quanto no meio-campo. E fazer a galera virar goleadora na frente, ou aproveitar as chances. O Rafinha perdendo muitas chances, o Lewandowski perdendo muitas chances. Vai chegar o Vitor Roque, que já tem até jornal lá na Catalunha dizendo que o Vitor Roque vai resolver todos os problemas. Não é uma abordagem que eu gosto. Vitor Roque é um garoto, vai chegar para um universo todo novo, pode ser que ele demore um pouquinho para ter impacto. A questão é fazer os jogadores que estão lá aproveitarem a chance. Mesmo assim, pensando no potencial, pensando nos jogadores, eu vejo o Barcelona como favorito, 60% a 40%. Mas é um confronto equilibrado, o Napoli tem qualidade para eliminar o Barcelona. PSG e Real Sociedad, esse é uma análise engraçada. Se fosse hoje, se essa eliminatória começasse a ser jogada na terça que vem, eu diria que a Real Sociedad era a favorita. A Real Sociedad é um time que joga junto há muito tempo, uma base que joga junto há muito tempo, com o mesmo técnico há muito tempo. É um time que foi a segunda melhor defesa da fase de grupos e claramente se defende ficando com a bola. É um time, foi o terceiro time que menos ficou com a bola, que a bola menos circulou na sua intermediária defensiva, ou seja, a Real Sociedad ela ficou mais com a bola do meio para frente, e essa posse que ela também se defendia com ela. É um time que sabe pressionar demais na frente, e o PSG mostrou uma deficiência incrível para sair jogando. Vários gols que o PSG sofreu na temporada para o Dortmund, para o Newcastle, para o próprio Milan, o time sofrendo muito para sair jogando. Então esse combo ele é muito perigoso para o PSG. Se fosse agora, na terça-feira, eu diria que a Real Sociedad era a favorita. Por quê? Porque o PSG ainda está em eterna reconstrução. O PSG tem técnico novo, Luiz Henrique, tem 6 titulares novos. Uma forma nova de jogo. Então, assim, na fase de grupos ficou muito claro que o PSG tem muitos problemas. Empolgou em alguns momentos, foi muito frágil em outros. Se classificou na Bacia das Almas, se classificou segurando o resultado, como a gente falou aqui, se classificou por um pênalti mandrake que não aconteceu contra o Newcastle e que poderia mudar tudo. Então, assim, o Luiz Henrique tem desafios até fevereiro. Ele precisa colocar a sua forma de jogo, ele precisa acertar a parte para esse time encaixar a marcação alta. Quando encaixou a marcação alta, esse time foi bem na Champions. Ele precisa fazer isso por mais tempo e ele precisa achar uma forma de envolver o Mbappé o tempo todo no jogo. O Mbappé aberto na esquerda ficou muito isolado da partida, tanto que nos jogos importantes, tanto com o Newcastle em Paris, quanto no jogo contra o Dortmund na Alemanha, ele passou a participar quando ele estava mais por dentro. Então ele precisa ajustar uma forma ali. Eu vou colocar aqui no favoritismo 55 a 45 para o PSG, porque o PSG tem mais qualidade. E acho que o Luiz Henrique, que é bom treinador, vai melhorar o time até lá. E vai parar de tomar decisões estapafúrdia do tipo barrar o Vitinha, jogar num 4-2-4 que não faz o menor sentido em alguns contextos.
Então, eu acho que é 55-45 para o PSG, mas é muito, muito, muito arriscado. Vamos para o outro lá, que esse talvez seja o mais equilibrado, Inter de Milão e Atlético de Madrid. E eles são muito equilibrados e muito parecidos. Os dois jogando no 3-5-2, os dois são times que estão atacando muito melhor do que o normal do seu DNA, tanto o Atlético quanto a Inter de Milão. Os dois têm os seus destaques do time voando na temporada, Lautaro pela Inter, Griezmann pelo Atlético de Madrid. Os dois têm um complemento no ataque que também estão jogando muito bem, Marcos Thuram pela Inter, Morata pelo Atlético de Madrid. Então, assim, é tudo muito equilibrado. É muito equilibrado. E os dois times, na hora do aperto, eles não se furtam a voltar para o que eles mais conhecem, que é o jogo mais reativo. O jogo segurando um pouco mais. A Inter foi assim no jogo contra a Juventus, o Atlético foi assim quando ganhou do Real Madrid. Então, assim, acho que tudo muito parecido. O Atlético, acho que tem jogado um jogo mais fluido. A Inter, a gente tem uma visão um pouco meio turva nessa Champions, porque ela poupou demais na fase de grupos. Ela passou em segundo para a Real Sociedad, mas ela poupou em vários jogos. Ela tem alguns, por exemplo, no 3-3 contra o Benfica, ela entrou com o time todo reserva. No próprio jogo contra a Real Sociedad, que ela precisava de uma vitória simples, ela empatou em 0-0, entrou com alguns reservas. Depois, quando vieram os titulares do banco, vieram no lugares de outros titulares. Então, assim, ficou meio turvo. Esse é o típico confronto que é muito difícil fazer qualquer análise. Eu vou de Inter 55, Atlético 45, porque acho que a Inter, por ter feito a campanha que fez no ano passado, eu acho que ela tem ali a competitividade da Champions mais viva na memória dela, do que o Atlético, que não passa, não vai às quartas tem um tempinho, não passa das quartas desde que foi a final lá em 16. Então, assim, eu acho que é Inter 55, Atlético 45, mas esse daí não dá pra gente querer achar nenhum tipo digamos, nenhum tipo de achar que tá muito certo ou que tá errado. É muito difícil esse palpite. E os outros que estão vindo aí, eu acho que a gente tem, os 4 que estão sobrando, a gente tem um favorito destacado. Dortmund e PSV. O PSV é perigoso, é um time que gosta da trocação, é um time ofensivo demais, que é muito rápido nas transições, tem o Luuk de Jong voando e aproveitando muito bem os gols, e ele pode ser perigoso não só por ele, mas também por causa do Dortmund. O Dortmund é um time especialista em deixar o jogo escapar. Então, assim, na trocação, o Dortmund pode se prejudicar, porque o PSV é bom na trocação. Mas o Dortmund é favorito porque ele tem mais recurso técnico, ele está mais acostumado a mata-mata da Champions, ele tem jogadores com mais capacidade de desequilibrar, um Marco Reus, um Malen, que é muito efetivo na frente. Ele tem muitos bons jogadores para trabalharem do meio para frente, e acho que isso pode desequilibrar. Mas o Dortmund, ele é um time muito especializado em deixar o jogo escapar da mão. Então, por isso que ele precisa ter cuidado contra esse PSV, que vai como franco atirador, e por isso é um time muito perigoso. Para mim, Dortmund 65%, PSV 35%. Bayern e Lazio, para mim, bem desequilibrado a favor do Bayern. A Lazio vive uma temporada ruim. O time, dificuldade em ser consistente, dificuldade em jogar com fluidez, faz muita força para jogar. Perdeu o Milinkovic-Savic, sente falta dele no meio-campo. Quando a bola chega no Immobile, ele finaliza, mas a bola tem dificuldade para chegar no Immobile. Então, acho que o Bayern, que enfrentou a Lazio nas oitavas em 21 e ganhou os 2 jogos bem, com tranquilidade, eu acho que o Bayern é muito favorito aqui, 80-20. Ah, mas o Bayern ainda não tá bem. Realmente, a primeira temporada do Bayern não é boa. Ela foi muito inconstante. Teve jogo na própria Champions que o Bayern ganhou e merecia perder, como, por exemplo, contra o Copenhague, contra o Galatasaray. Então, assim, o Tuchel tem trabalho a fazer na pausa de inverno. O Tuchel precisa melhorar esse time, precisa melhorar a transição defensiva, precisa melhorar a solidez da zaga. Então, assim, mas do meio para frente é um time muito perigoso, com o Sané jogando muito bem, com o Harry Kane fazendo uma temporada fantástica. Então, para essas oitavas, o Bayern ele é muito favorito contra a Lazio, para mim, 80-20.
City e Copenhague, para mim, o maior desnível aí. O City, de novo, com uma sorte absurda no sorteio. Para mim, o City é favorito 90-10. 95%, 5%. Copenhague fez uma primeira fase excelente, não merecia ter perdido para o United na Inglaterra, merecia ter vencido do Bayern, tomou uma virada ali de bobeira, empatou com o Bayern no jogo da Alemanha, se defendendo bem, tem um contra-ataque muito bem feito, quando precisa construir no campo de ataque, faz bem, fica confortável com isso, mas contra o City, e um City que até lá acho que vai esticar a corda, vai recuperar jogador, o City é muito favorito, 90-10. E pra gente fechar, Real Madrid e Leipzig, que é um confronto perigoso pro Real Madrid, porque o time do Leipzig é muito bom em alguns contextos. Rápido, veloz, contra-ataca muito bem, tem criatividade com o Schläger, com o Xavi Simons, com a subida do Raum pelo lado esquerdo, muito forte. O Openda virou tá se transformando, ou tá se provando aquilo que a gente imaginava, de ser um goleador letal na frente. Tem Sesco vindo do banco, tem Forsberg vindo do banco. Então, assim, é um time muito perigoso e é um time que joga em vários contextos. Mediu força com o Bayern, por exemplo, e ganhou do Bayern na Supercopa, empatou com o Bayern no alemão. Estava ganhando do City de 2-0 na Inglaterra, tomou a virada porque o City encaixou ali um segundo tempo muito bom, mas é um time muito perigoso. Ele acabou dando muito azar, né? Porque ele pegou um Real e o Real começou a temporada esquisito, especialmente no momento defensivo, dando muito espaço, conseguindo encaixar a marcação em vários momentos, mas o Ancelotti, mesmo com o desfalques, o Real nesse momento tem 3 lesões de ligamento cruzado na defesa, Courtois, Militão e Alaba. Não sei o que vai fazer na janela de janeiro, acho que vai ter que contratar zagueiro, mas um time que se ajustou, conseguiu, mesmo com os desfalques de Vini durante um tempo, de Camavinga, de Tchouaméni, com Kroos e Modric no minutos limitados pela questão de serem veteranos mesmo assim, e lógico, com o Bellingham voando, com o Rodrigo muito bem, com o Brahim Dias aparecendo bem, mesmo sem o centroavante, o Real cresceu muito de produção e, sei lá, de uns 2 meses para cá tem jogado muito bem e tem sido muito importante e muito preciso na hora que joga. Mesmo correndo um risco aqui e ali, o Real tem jogado muito bem. Então, nesse aspecto, e o Real recuperando jogadores, vai recuperar o Camavinga, vai recuperar o Vinícius, o Tchouaméni já está liberado, eu acho que o Real é favorito contra um Leipzig, mas vai ter trabalho. Acho que ele vai suar um pouquinho. Real, para mim, 65-35. É isso. Esse é o cenário. Quero te ouvir. O que você acha? O que você acha dos confrontos? Diz aí quem você acha que passa. Sempre lembrando que, para até fevereiro, tem muita coisa para mudar. O PSG pode se encaixar, o City pode voltar a ser letal, o Barcelona pode melhorar, sei lá, o Real pode ter problemas de lesão, o Bayern pode não conseguir se encaixar, muita coisa pode acontecer. Mas o cenário é mais ou menos esse. Quero te ouvir o que você acha, diz aqui embaixo nos comentários. Resta o ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram que você fala de futebol. E claro, se você quiser virar membro do canal do VSR, só clicar no Seja Membro aqui embaixo, aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau.